Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o texto O Futuro de uma Ilusão, do pensador Sigmund Freud, que foi publicado em 1927 e 27, e que discute a origem e a função da religião na sociedade. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam aqui no nosso canal, que curtam nossos vídeos, que nos acompanhem aqui no YouTube, e se tiver alguma alma caridosa que queira fazer uma contribuição econômica para o canal, através do super, nós ficaremos ainda mais felizes, ok? Pois bem, o Freud, ele nasceu na região da Morávia em 1856, que é região do antigo Império Austro-Húngaro, né? Depois ele foi para a Áustria. Não morou apenas nesse país, morou na Inglaterra, se formou em medicina, era neurologista, e fundou, né, o que o pessoal chama de psicanálise, que é um método de tratamento de doenças psicopatológicas através do diálogo, né, da investigação mental. Isso em resumo, é claro que é uma questão mais complexa. A psicanálise é muito controversa, tem gente que classifica ela como pseudociência, tem gente que não. Não nós vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas o fato é que o Freud escreveu textos importantes sobre, teve um impacto gigantesco no mundo intelectual da sua época. Ele foi muito famoso, principalmente no século XX, né? Ele morreu em 1939. Esse texto aqui é um texto da sua maturidade, né? Escrito em 1927, e em 1929 ele escreve a sua obra mais importante, que é o Mal-Estar na Civilização. O Freud desenvolveu conceitos importantes, né, como a subdivisão do consciente, de ego e superego, questões das pulsões e várias outras temáticas importantes. Mas, enfim, esse texto aqui é um texto dividido em 9 capítulos, né, onde numa parte introdutória ele vai discutir, ele vai retomar, na verdade, argumentos do mal-estar na civilização. Na verdade, não vai retomar, né, porque o livro foi escrito posteriormente, mas ele vai abordar temas que serão retomados, né, nessa obra posterior. Na parte central do livro, ele vai discutir as funções realmente da religião na sociedade, né, que seria a questão do abandono e da sensação de proteção para enfrentar as forças da natureza, e ao final ele vai propor uma alternativa para o uso da religião na sociedade. Mas enfim, não é o nosso objetivo aqui discutir o texto de maneira profunda, é apenas falar de forma geral. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui o meu volume, onde está esse texto aqui, que é a coleção dos pensadores, né, do Freud. O Futuro de Ilusão, tradução do José Otávio de Aguiar, revisão técnica de Valderido Ismael de Oliveira, que é um texto relativamente grande, né, para ser um ensaio que vai tomar algumas horas de leitura, umas 50, 60 páginas aproximadas aqui nessa diagramação. Mas, enfim, nós vamos também discutir de forma introdutória. Depois vamos falar sobre os principais pontos e depois sobre a proposta final do Freud. Nós não vamos falar capítulo por capítulo, né? Mas, enfim, o Freud ele inicia um ensaio falando que o convívio em sociedade tem um alto custo pulsional. O que isso significa? O Freud quer dizer aqui, e depois vai ser retomado uma história da civilização, que o convívio em sociedade ele tem um custo psíquico muito alto, porque no período antes da civilização, o ego fluía livremente, né, entre os indivíduos, as pulsões se manifestavam livremente, né, elas não eram impedidas ou obstadas, digamos assim. Porém, com o convívio em sociedade, foram necessários, né, a criação de ferramentas para conter o avanço das pulsões, né? Para controlar a vida dos indivíduos, digamos assim. Foram criadas instituições como o Estado, como a polícia, como o sistema de justiça, né? E todas essas instituições, elas freiam
né, os instintos das pessoas, né, as suas pulsões, de maneira que gera uma quantidade enorme de frustração. E essa frustração, ela é responsável pelo sentimento de angústia, de mal-estar que as pessoas sentem convivendo em sociedade. É um sacrifício necessário para você ter os aspectos de segurança e de praticidade que não existem não existiam, né, na vida fora da civilização. É um custo que se paga, né, mas que gera consequências. E, segundo Freud, além dessa compreensão, as pessoas elas desenvolveram a necessidade de uma compensação também, para né, criar uma expectativa de um sacrifício imediato vai gerar uma satisfação, uma compensação futura, o que se encaixa perfeitamente na lógica das religiões, né, se a gente imagina. Muitas vezes você deixa de realizar uma vontade agora, porque fazendo isso você tem uma chance maior de ter uma gratificação numa vida após a morte, né, ou no momento futuro da sua vida, que será dado aí pelo destino, ou pelo alguma entidade sobrenatural, ou por Deus, como queiram, né? Mas enfim, feita essa introdução, Freud vai dizer que a religião ela tem uma função muito grande que é atender o sentimento de desamparo que o ser humano sente em relação às forças da natureza e o abandono que ele sente na vida. Em que sentido? Essa sensação de abandono vai buscar sua referência lá na primeira infância, quando a criança cresce, né, e perde a figura do pai, digamos assim, porque até então, no início, ela tem o pai que protege, os pais, na figura da família, que os protegem, né, das adversidades ali do meio. Quando ele cresce, a criança que virou adolescente, virou adulta, ela é obrigada a enfrentar as adversidades da vida. Então a sensação que ela sente de abandono, né, é muito grande e ela vive uma espécie de nostalgia desse período da infância. Então a religião vai ocupar esse papel. Porque o convívio em sociedade, apesar de regulado, ele tem suas dificuldades e a natureza, né, nós podemos chamar a natureza ou os efeitos da contingência, eles são brutais, né, para as pessoas. Ou seja, você pode, em termos práticos, né, você está sujeito a ter uma doença grave, né, uma doença degenerativa que vai te deixar numa situação de debilidade terrível. Você pode morrer a qualquer momento, você pode perder um membro da sua família numa morte trágica a qualquer momento. Você pode ter questões afetivas, né, frustrações afetivas ligadas a traições, né, a intrigas, a coisas de todo gênero, né, de todo tipo, que são características das relações humanas. Então, a figura da religião, a figura divina, ela vai entrar como essa figura que te protege, né, que olha por você, né, e que de um plano velado, né, no plano oculto, está fazendo um esforço aí para fazer a sua vida dar certo, né? Nós conhecemos vários casos práticos. Todo mundo que vive nesse mundo ou já passou por coisa semelhante, eu já viu acontecer com alguém próximo, né, a ele, alguma desventura, alguma tragédia, alguma desgraça, né, que mostra para a gente que nós somos completamente vulneráveis em relação à contingência, né? Que eu uso contingência porque eu sou cético, mas o místico vai chamar de destino, né? O cético de contingência, o religioso vai chamar de plano divino. Mas, enfim, então, o papel da religião, ela supre essas necessidades do consolo em relação à nossa sensação de abandono, né? E da nossa fragilidade e frente à diversidade da natureza. Mas, enfim, e depois Freud ele vai fazer algumas considerações, vai discutir argumentos contrários, porque ele vai dizer que o principal argumento em relação à religião e a Deus seria que a religião ela é necessária como fonte de moral para regular
as relações sociais, que apenas as instituições da civilização não são suficientes, então é necessário que exista uma força superior, uma força transcendente, né, que garanta, através da sua representação moral, da sua superioridade, né, da sua autoridade, o convívio entre as pessoas. E Freud diz que não, que na verdade, através da internalização de uma ética racional, é possível você conviver de maneira pacífica, de maneira ordenada dentro da sociedade, sem a necessidade de apelar para uma entidade superior, né, para uma identidade divina ou para a estrutura de uma religião. E na parte final do texto, o Freud ele vai propor como alternativa para a ideia da religião uma internalização de uma ética através da racionalidade no meio social, através da educação. Então, a educação é a ferramenta principal para ser utilizada para você implementar uma ética, né? Uma ética geral, né? Universal dentro daquela sociedade, naturalmente, que vai viabilizar a convivência das pessoas, sem a necessidade, né, de usar a religião nesses aspectos que a gente disse, e também como uma bengala para a nossa consciência, própria consciência da nossa finitude, né, da nossa morte, porque o que nos define, o que nos faz diferentes em relação aos outros animais, não é só a inteligência, né, ao passo que muitos pensam, mas também a nossa autoconsciência, né, que nós somos seres, que nós existimos, né, mas que nós também somos finitos e que nós vamos perecer fatalmente. Então a ideia da morte é uma ideia que angustia muito o ego, né, a ideia da sua destruição, que você vai desaparecer desse mundo. Então, a religião tem esse aspecto, né, de consolo nesse aspecto, né, nesse sentido, na verdade, né, de garantir uma vida após a morte. Né? Então, Freud fala que isso tem que ser encarado, né? Nós não podemos ter uma atitude infantil, como crianças, né, que não querem enfrentar a dura realidade da vida, né? Isso é o que vai acontecer com todos nós morreremos, então nós temos que aceitar, né, que abraçar a nossa finitude. Então, de maneira geral, é isso que o Freud ele debate nesse texto, né? Como nós dissemos no início, não é nosso objetivo fazer um estudo a miúde desse texto, né? Eles são 9 capítulos aqui, que podem ser estudados aí separadamente, mas é apenas fazer discorrer de maneira geral sobre esse ensaio, que é um ensaio muito interessante, que nós recomendamos a leitura. Pois bem, então se vocês chegaram até aqui, nós agradecemos muito, né? Pedimos novamente que façam a gentileza de se inscrever nesse canal, de curtir nossos vídeos e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.